Calma, meu. Um, dois, três. Sejam bem-vindas ao pod do Regra de Três. E Uhul! Hoje. cadê a terceira pessoa? Quem é a convidada de hoje? Quem será? Quem é? Quem será que vai ser Quem será? entrevistado Pode hoje? vir, convidada. Venha, venha, venha. Essa Eu maravilhosa, essa linda, essa perfeita. serei eu mesma. Vocês Sim, estavam esperando esse momento, né? sim, estava esperando, muito ansiosa, porque acho que nada mais justo que o Regra de Três também entrevistar as nossas pessoas. Por quê? Porque temos história, temos carreira e temos uma vida muito intensa para Com contar para certeza. todos. Exato. A nossa vida é importante pra gente, vai ser importante pra vocês agora. Sim, sim. Eu acho isso acho que é algo muito interessante, porque esses dias eu tive esse insight, né, de conversar com vocês sobre isso, porque a gente estava tão empolgada em trazer mulheres e falar sobre assuntos de mulheres, que às vezes a gente se esquece da mulher maravilhosa que Com somos. certeza. E eu falei, por que não? A gente tem que se entrevistar sim. Então hoje, né, como a nossa primeira convidada, sendo do regra, mas hoje já é o nosso quarto Quarto EP. episódio, né? Então, estamos muito felizes em poder compartilhar com vocês esse momento. Então, nos sigam, compartilhem e, enfim, e vejam até o final, viu? Porque vai ser muito legal esse podcast. Pois é, vai ser legal, tão legal quanto os outros. Mas aqui, me apresentar. Quem sou eu? Quem é essa mulher perfeita, maravilhosa para vocês? Então, eu sou Juliana Alves, sou pisciana, sou soteropolitana, tenho quase 30 anos, tá? Calma, ainda não chegou, Não mas vai cheguei lá chegar. ainda, mas vou chegar e vocês vão saber. Sou formada em psicologia. Hoje eu atuo com RH e é a minha paixão. Eu sou apaixonada. Eu sou completamente apaixonada pela área que eu trabalho. Eu me sinto muito realizada na área que eu trabalho. Eu tenho duas irmãs, duas mulheres maravilhosas que dividem a vida comigo, tantas coisas boas quanto as coisas complicadas. Tenho uma sobrinha, então a minha Linda, família é mulher o perfeita. tempo todo. Minha sobrinha é Uma perfeita, mini diva. maravilhosa. A blogueira da real da A família é blogueira ela, real, não sou é, eu. exatamente. Ela é toda. Gente, ela interage, ela sabe fazer vídeos. Esses dias a gente fez. Ela tentou nos ensinar a fazer Exato. um Vídeo vídeo do TikTok. do TikTok. Muito linda, muito Não ficou linda. bom assim. Aí ela pegou, ai, vão vocês pro lado, sabe? Deixa eu aqui gravando o meu sozinha. Exatamente, Enfim, porque o foi isso. destaque era ela. Eu destaque era ela. Aí eu tenho minhas irmãs, tenho a minha sobrinha, moro atualmente com meu pai. Gosto de dividir a vida com ele. A gente se dá muito bem nessa questão. Eu tenho o meu jeitinho, ele tem o jeitinho dele. Mas enfim, é o que dá certo, e graças a Deus que dá certo por isso. Eu, desde que eu estava assim no ensino médio, eu nunca quis fazer psicologia de início. Psicologia não foi minha primeira Eu ia opção. te fazer essa pergunta. Em Não. que momento na sua vida você teve esse insight de ser psicóloga? Porque às vezes a gente pensa, né, assim, fala, meu Deus, por que que essa pessoa quis seguir essa carreira? E Uhum. psicologia é algo bem profundo que aonde a gente acaba, né, tendo que conhecer muito do ser humano e entender ali a mente, entender o porquê dos comportamentos. E aí eu queria que você trouxesse para a gente da onde, quando iniciou isso, essa vontade, né? Só um adendo, eu conheci a Júlia, ela não trabalhava, ela já fazia psicologia, mas ela não trabalhava com isso, mas ela já estudava, né? E aí depois, ao longo, ela caminhou nessa carreira maravilhosa. E aí eu queria que você trouxesse quando você iniciou esse insight da psicologia. A psicologia, eu acho que ela me encontrou e eu encontrei ela. Muito nessa questão da troca. Sim. Eu não, psicologia não era a minha primeira opção, não passava nem pela minha cabeça. Eu queria muito ser médica. Médica. Eu queria ser pediatra. Ai, que linda! Mas eu acho que já nasce aí um cuidar de Com pessoas. cuidar das pessoas. Eu queria ser médica, eu queria ser pediatra. Eu lia livros sobre isso. Eu queria muito fazer, só que ao mesmo tempo ser médica aqui no Brasil é muito difícil. A concorrência ela é muito grande. É meio E desleal. é muito desleal. Eu entendi. Eu não quero me dedicar totalmente a isso, porque eu não sei se é o que eu quero fazer. Não sei se é essa carreira mesmo que eu quero seguir.
E daí eu fui fazendo outros cursinhos para tentar passar a Umas formiga. formiguinhas, calma. Aí eu fui fazer um curso para tentar passar na prova do Enem, consegui um desconto maior na faculdade, ou pública ou privada. E do nada uma pessoa veio conversar comigo, falar, ai, não tem só medicina, tem outras formas de cuidar. E também foi a época que eu cuidava muito da minha mãe. E a minha mãe, ela tinha alguns problemas psicológicos, e daí eu dava esse suporte para ela, acompanhava ela no médico. Aí eu fui entendendo que existe um outro cuidado, um outro olhar para o ser humano, além da medicina, além do médico, do psiquiatra em si. Além do remédio, né? Além do remédio, De utilizar a medicação, os exato. fármacos, né? Tem o cuidado Da da mente, mente, que eu cuidado. acho que, na minha singela e humilde opinião, é uma das partes mais importantes, porque a nossa mente, ela ajuda a direcionar a gente com muitas coisas, né? Muito, assim, tanto para coisas boas quanto para Para coisas coisas ruins. ruins, exatamente. Mas aí eu fui passando com ela por esse processo, acompanhava ela nos médicos e tal. E daí eu surgi esse interesse de fazer psicologia. Eu falei, ai, vou testar. Daí quando eu passei na faculdade e tal, ganhei desconto, ok, maravilhoso, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu sempre tirei boas notas. Graças a Deus por isso e por mim também. Sim, sim. Aí Você estudou em colégios muito bons eu também, estudei né? em colégios, eu estudei em colégios particulares. Aí o meu último ano eu ganhei bolsa no colégio 100% integral. Então eu sempre gostei dessa parte de estudar, de focar. Eu Ela gosto é bem muito. dedicada e metódica, e eu adoro isso porque eu acho que isso traz um equilíbrio aqui para o regra, sabe? Tem Exato. aqui que vai lá e vai fazer toda a parte de estudo, aí tem a que vai executar mais, aqui tem traz as ideias, que gosta de falar mais, Eu sou aqui, enfim. ó, gente, tem que reunir, tá? Se não reunir, não fizer uma reunião de alinhamento, não vai funcionar. Eu não consigo fluir. Ai, muito Eu não bom. sei fluir. Daí eu comecei a faculdade, me interessei na parte da psicologia jurídica, não me interessei de cara na psicologia organizacional do trabalho. E daí eu me desanimei porque eu fiz um estágio numa vara de violência contra a mulher e quando eu cheguei lá, eu entendi que eu não ia conseguir lidar com aquele ambiente. Era um ambiente muito forte, um ambiente muito pesado. Envolve muitas questões, muitas coisas e naquele momento eu não estava preparada. Não sei se algum dia ainda eu estarei preparada para lidar com ele. E eu comecei a ter uma disciplina de psicologia do trabalho. Eu falei, o que é que faz? O que é que faz? O que é que isso faz? Porque na faculdade de psicologia, a gente vê muito sobre clínica, a gente vê muito sobre esse aspecto da gente sair da faculdade para estagiar e para ser formada como psicóloga clínica. Eu nunca tive interesse de ser psicóloga clínica, não hoje. Julie, me traz assim, só para trazer para o pessoal, né, entender o que que é um psicólogo clínico. É um psicólogo que faz terapia, que faz acompanhamento, aquele terapeuta que você vai regularmente toda semana para Sim. poder lidar com suas questões. Esse é um psicólogo clínico. Eu não consigo me identificar, fiz estágio, não, eu entendi, não é a minha aqui, eu não sei o que é que eu tô fazendo na psicologia. Se o que a gente mais vê na faculdade é a psicologia clínica e eu não consigo me identificar por ela. Foi aí que eu comecei a ter essa disciplina do psicologia do trabalho, que falava questões voltadas para o ambiente do trabalho. Trouxe tudo desde os primórdios, como a gente começou o trabalho. Daí eu fui vendo, fui me desenvolvendo. Eu falei, eu acho que pode ser uma boa, pode ser um caminho aí a se seguir. Daí eu tive uma. A faculdade foi passando, eu comecei a trabalhar, não trabalhava na minha área, porque ainda não é. A gente não tinha um boom da psicologia nesse sentido. Tinha mais voltada para a psicologia clínica, que é o terapeuta. Só que aí veio a. Eu comecei a trabalhar num lugar uma empresa que eu comecei, tem algumas empresas que eu vou falar sobre, porque eu gostei muito de trabalhar nelas. Tem outras que eu vou deixar para lá. Sim. Vou deixar para lá. É, porque não agrega. Detalhes. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, uma empresa nova, estava começando e não tinha quase ninguém, eu era a terceira pessoa dessa empresa. E daí eles começaram a se desenvolver, começaram a criar outras coisas e eu fui entendendo na faculdade que eu precisava fazer estágio. Eu falei, como é que eu faço estágio se eu preciso trabalhar para ter dinheiro? Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, apesar de que meu pai e minha mãe sempre deram as coisas. Mas eu sempre gostei de ter o meu. Gosto de ter o meu para. Eu gosto de trabalhar
para ter o meu, para ninguém me questionar nada do que eu tô fazendo com o meu dinheiro. O meu dinheiro eu Importante. faço o que eu quiser com ele. Importante as mulheres terem esse senso Exato. de não querer apenas receber, né? Ter também o seu para poder direcionar a sua vida, porque o dinheiro traz isso para a gente, né? Direciona a nossa Sim, vida e faz com que a gente se empodere ainda mais. com certeza. Então trabalhem, tenham direito do dinheiro de vocês, façam o que vocês quiserem com ele. Exatamente. E lá nesse trabalho eu vi a oportunidade de começar a fazer processo de recrutamento e seleção, que eles iam precisar, eles iam desenvolver, eles iam precisar montar essas equipes. Daí eu fui vendo com a minha professora na faculdade que tipo de estágio eu poderia fazer nessa empresa que eu estava trabalhando. Daí eu comecei, ela me trouxe um termo de você pode ser uma consultora de RH. Foi na faculdade que eu entendi que eu poderia ser uma consultora de RH. E eu falei, como assim? O que é uma consultora? O que é que faz? O que é que de RH pode fazer? Daí ela trouxe toda a explicação. Uma consultora de RH, hoje, para vocês terem uma ideia, é uma pessoa que cuida de todos os seus processos de RH, seja de processo recrutamento, de admissão, de fechamento de folha, se for o caso, todo aquele processo de cultura, de desenvolvimento de pessoas. Então, uma consultora de RH, falando assim a grosso modo, ela trata basicamente disso. É alguém que não faz parte da empresa, mas que você contrata para aquele determinado serviço específico ali que você precisa. Eu falei, pode ser uma ideia bacana, pode ser uma ideia Muito legal. boa, né? Pode ser aí o futuro, né? Quem sabe? Aí eu fui me desenvolvendo, eu fazia muito processo de recrutamento e seleção, fazia entrevista individual, fazia entrevista em grupo, fazia entrevista com o Isso gestor dentro dessa empresa. dentro dessa empresa. E daí eu saí de lá, foi muito bom essa questão do estágio, eu saí de lá e eu entendi também que a gente, enquanto RH, a gente não pode ter só um conceito de vou trabalhar com recrutamento e seleção e vou fazer só isso. Eu vou fazer entrevista Sim. e vou fazer só isso. Vou ter ali aquela gestão de colaboradores da empresa e vai ser o suficiente. Gente, não é o suficiente. Porque o colaborador, quando ele tem qualquer tipo de dúvida, ele procura você, ele procura o RH. Sim, exatamente. Eu sei porque sou uma CLT e a gente, todas as dúvidas quer tirar com o RH e vai lá, e aí é um suporte emocional, porque são questões sensíveis, né? Sim. Quando fala sobre saúde, dinheiro, sobre Dinheiro, principalmente. expectativas, sobre desenvolvimento, a gente faz o quê? Gente, eu preciso correr para o RH, conversar. Exato. Inclusive, até sobre assuntos mais polêmicos, né? Quando a gente sofre não vem a palavra agora, Ju, quando a gente está no ambiente tóxico, Uhum. quando alguém no trabalho a gente sofre pressões psicológicas que Exato. ocorre muito. Então, acho que o RH tem, além disso, é um suporte muito grande para as empresas, né? Então, Sim. isso Só é, falta as empresas entenderem isso e isso. virar a chave nessa questão. Algumas, nem todas as empresas, mas algumas empresas Exato. precisam desenvolver, né? Precisa desenvolver nesse quesito. E daí eu entendi que a dúvida principal do colaborador enquanto ele estava ali era saber sobre a folha de pagamento dele, sobre os impostos dele que estava sendo descontado. Eu tenho o mesmo salário do meu amigo, porque o meu eu recebi menos que ele. E eles E comparam, né? surgem essas dúvidas. E entendendo que eu sou a pessoa de referência para eles ali naquele momento na empresa, eu preciso entender desse processo e preciso sanar essas dúvidas deles, porque eu, enquanto RH, eu estou ali prestando serviço para ele. Exatamente. Eu trabalho para o colaborador. Trabalho para a empresa também, porque é um elo da empresa com o colaborador, a gente fazendo essa cultura, mas eu tenho essa questão de que eu trabalho para eles. Sim, E, é o seu funcionário direta, né? A sua exato. hierarquia ali Eu direta, tô porque vendo ele você todos os presta o seu dias. serviço Exato. diariamente, né? Diariamente e diretamente para ele. Então, eu É, de- preciso estar munida dessas informações para poder sanar as dúvidas que ele tem e ele não precisar buscar fora. isso, igual, por exemplo, no meu caso, eu sou da qualidade. Eu presto diretamente serviço para a produção. Então, Sim, no seu caso, você presta direto serviço para o para o colaborador colaborador. como um todo. Claro que tem a parte da empresa que é Exato. o geralzão, Uhum. mas para quem você atende diretamente hoje é o Exato. colaborador, né? Então, eu entendi que eu precisava ter esse aprofundamento nesse curso de departamento pessoal, de entender folha na prática, de como que ela funciona, de como que é cálculo,
do que ela é de fato para poder passar para eles, porque não basta eu ter informação e ser munida do assunto. Eu tenho que fazer com que o colaborador ele entenda o que eu estou passando para ele. Sim, Não adianta eu sim. trazer um conceito genérico, um conceito que eu vi na internet, que eu vi num curso, que o conceito é esse. Não, eu tenho que fazer com que você entenda, olha, o teu desconto veio dessa forma por causa disso e disso. Ai, gente, principalmente nas férias. Quando eu volto de férias, Aí férias é um assunto delicado. Eu odeio eu férias. fico puta da vida porque eu fico pobre. Ai, que raiva. Olha, RH, melhorem. Não sei se é RH, departamento pessoal. Não, é o governo, Ranço, tá? governo, então. Governo. Ranço, eu tenho ranço disso. Mas volte Daí para eu fui RH. trabalhar numa empresa que eu era exclusivamente departamento pessoal. E eu tive uma pessoa que me ensinou. Eu tenho muito carinho por essa pessoa que me ensinou. Rodrigo, muito obrigada, realmente. E hoje, qualquer dúvida que eu tenho, mesmo não trabalhando mais na área, eu corro para ele. Ele me ensinou tudo de folha, de como que ela funciona assim no papel, sabe? Faz aqui na mão, na conta. Faz aqui, ó, soma e subtrai aqui na mão real de fato. E para mim foi muito bacana porque eu entendi, eu tenho essa questão da minha mente. Se eu não entendo o porquê daquela coisa, eu não vou fazer Você consegue desenvolver, né? só porque vai fazer porque você tá pedindo. Sim. Eu faço, a depender da urgência eu faço. Mas eu não vou entender, eu preciso. Por que que é dessa forma? Por que que calcula dessa outra forma? Eu sou muito do Uma mente porquê. curiosa que não aceita. Eu não aceito só você. Vai fazer desse jeito porque é assim, beleza, eu vou fazer desse jeito assim porque a gente precisa que seja Sim, dessa forma assim. Mas mas depois você vai sentar aqui, ó, você vai me explicar o porquê. Por que que tá desse exatamente, jeito aqui? exatamente quais níveis, passo a passo, para você Exato. conseguir, Eu sou né? muito dessa questão ainda. Não sei se eu melhoro nessa questão, mas para mim funciona. Em todos os Sim, âmbitos da sim. minha vida Mas eu funciona acho isso. legal você ter esse senso crítico, e eu acho que isso é muito de uma mente que tem conhecimento. Uhum. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai se questionar sobre aquilo que a gente está fazendo. Não é só fazer, é Exato. como fazer e por que que a gente está fazendo, Exato. da onde que aquilo saiu, por que que aquela informação é importante, Uhum. né? E o que que eu vou conseguir utilizar, né, ela no meu dia a dia e Exato. aplicar. Então, acho que isso é muito de uma mente que está em constante crescimento e é muito importante. Sim, com certeza. Tá vendo? Eu sou Ah, inteligente, pô. gente, ela é demais. Eu sou uma admiradora dela. Assim, minha amiga, que eu acho muito linda essa profissão e eu admiro cada detalhe, cada processo dela, tudo que ela vem vivendo e desenvolvendo. Então, sou uma apaixonada pelas questões psicológicas, né? Quero aprender mais, quero me autodesenvolver. E estando com ela, me ajuda muito. Obrigada por Sim, isso. que linda. Volte. Volte para a sua entrevista. Volta. Eu não perco a linha, não. Eu sou Que bem. bom, porque eu sou um pouco dispersa, assim, daqui a pouco eu já tô mais. Eu estou aprendendo bastante com ela, viu? Ela tá me trazendo E, e muita a, direcionamento. sim. E ela também, eu aprendo muito com. Eu acho que o nosso pod, ele deixou a gente muito mais próxima do que a Sim, gente era. exato. E respeitando sempre as nossas individualidades. E só uma questão, eu acho que a minha relação com a Mari dá muito certo hoje, e a gente fala muito sobre isso, é porque a gente respeita a liberdade do outro, a gente Sim, respeita a nossa liberdade, a gente se ama, a gente é amiga, mas a gente não precisa estar naquele contato o tempo todo, nem naquela cobrança em isso, a cima cobrança. disso. Eu acho que é isso. Eu amo as pessoas, eu quero ter pessoas comigo, mas ao mesmo tempo eu gosto de ser livre. Exato. E a Julie também, e acho que isso a gente se completa A muito. gente se E completa muito nesse respeita o sentido espaço. de, ai, respeita a tua liberdade, ela respeita a minha. Quer, não quer, aí tá bom, vai É, depois. depois, é. Ai. E temos opiniões diferentes, falamos as nossas opiniões, Uhum. colocamos ela em prática, mas isso não faz com que eu queira que ela pense da mesma forma do que eu e nem ela vice-versa, Exato. né? Então acho que isso que é legal. A gente dá muito certo por conta disso, que a gente respeita muito e principalmente a liberdade do outro. A gente se ama, a gente se gosta, quer estar perto, mas também se não der, Tá tudo bem. vive aí, depois a gente, depois a gente volta. Eu só queria trazer essa questão porque é, a gente tem outros ciclos de amizade e a minha relação com a Mari, ela é muito mais próxima e muito mais, talvez, viva, não só pelo regra,
Mas também nessa questão da gente respeitar muito a liberdade de uma da outra de, ai, quer fazer, faz, não quer. Pronto, Ai, tá tudo ok, bem, tá tudo segue e daqui a pouco a gente se vê de novo. Agora no Regra não, a gente está muito próximo, mas no passado a gente ficava 1, 2 meses sem se ver, tá tudo falava com mais ótimo. frequência, mas daqui a pouco, tá tudo bem, como se fosse a primeira. A Amo gente tivesse, igual. como se a gente tivesse se visto ontem. Exato. Mas aí, voltando aqui pro RH, daí eu tive essa experiência com o Rodrigo, porque eu entendi que o colaborador, além dele vir até a mim perguntar sobre essas questões e eu sanar a dúvida dele, ele vai falar para outras pessoas. Sim, Ele vai consultar. Ele sempre fala, eu vou consultar meu advogado. Aí eu vou consultar adoro. meu contador. Eu falei, fique à vontade. Pode consultar quem você quiser. Aí depois é interessante que aí eles voltam e falam, não, ele falou exatamente isso aí que você trouxe, tá? Eu falei, ai, tá vendo? Você acha que eu vou Ótimo. mentir pra você? Não E vou, aí cara. traz uma segurança, né? Exato. Traz a segurança para quem está falando com você, né? Então isso é bem legal. E daí a melhor propaganda que tem é o boca a boca. Então, quando eles vão tendo a certeza do que eu tô falando e vão buscando lá fora pelo primeiro contato de que realmente o que Juliana trouxe é isso aí. E daí ele já não busca mais aquele contato, ele sempre vai vir falar comigo. Aí você vai ser sua referência. Eu Você vai vou ser a ser a referência referência deles. deles. Eu gosto de construir essa relação sincera com eles. E quando eu entendi essa parte do DP, como que funcionava, para mim foi um diferencial muito grande na minha carreira. Daí eu acabei saindo de lá por motivos pessoais, fui trabalhar em outro lugar que eu não vou falar também, que foi um lugar muito ruim que eu trabalhei, foi um lugar que me adoeceu por completo. Eu estava passando por um momento da vida bem difícil e trabalhar naquele lugar me trouxe muitas questões, muitas coisas ruins. Foi um lugar que eu aprendi muito, principalmente do que eu não sei enquanto pessoa, do que eu não sei enquanto profissional. Mas foi um lugar que eu não recomendo e não voltaria a trabalhar lá. Acho que nem por necessidade. E Deus não vai permitir que eu volte a trabalhar Com lá por certeza necessidade. não. Com certeza. Daí eu passei por essa experiência e fui trabalhar em outro lugar, que foi na construção civil, que, nossa, foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar. Ela amava trabalhar Eu nesse amo lugar. trabalhar na construção civil. Ela amava. Sério, foi um lugar diferente. E lá também que eu comecei a fazer rota de RH, eu comecei a ser a nômade do RH. Eu trabalhava numa obra específica e, cara, foi muito bom a experiência que eu tive lá. Tanto de entender esse outro mundo de construção civil, fortalecer o meu lugar enquanto mulher, principalmente, não também quanto o RH, mas também como mulher, de que a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quiser trabalhar, porque o espaço que a gente vai ocupar é nosso, é o que a gente quer. E dane-se o que os homens estão pensando. Se eu quiser trabalhar lá, eu vou trabalhar lá. E vocês vão ter que me respeitar enquanto mulher e enquanto profissional. Eu acho que você trouxe isso, é bem. A gente acho que tem que abordar bastante esse tema, né, nos próximos pods, Sim. porque hoje está bem consolidada essa questão feminina, né? Tem muitas mulheres trabalhando em todos os lugares, mas há muito tempo atrás não. Na minha época não, e a gente vai falar sobre isso. Exato. E eu fico muito orgulhosa, gente, quando eu vejo a minha amiga, né, trabalhando num ambiente onde o masculino é muito forte. O ego. O ego masculino é muito forte, né? A questão do machismo também. E ela trazendo o empoderamento, ela sendo protagonista. Nossa, isso me dá um orgulho muito grande. E eu fico muito, assim, feliz e assim, sabe, entusiasmada de como ver que o mundo, né, por ainda pouco, porque pelo que a gente merece, pelo que a Sim. gente é, mas está evoluindo. Tá evoluindo. Então, para mim, entrar na construção civil foi um diferencial muito grande. Aí eu falei, eu vou entrar, eu não vou baixar a cabeça para fulano, ciclano, só porque ele se sente superior, porque ele é homem, porque aquele ambiente é 100% dele. Eu não tenho nada a ver com o ambiente seu, meu amor. Eu vou entrar com o meu jeitinho, com as minhas coisinhas e vou fazer o meu trabalho naquele ambiente. E a relação de parceria que eu tive foi muito boa com as pessoas que trabalhou comigo na obra que eu estava. E talvez eles não saibam, não diretamente porque eu nunca falei, mas eles trouxeram um review aqui na minha vida. E eu entendi que eu não era tudo aquilo, eu não era insuficiente como eu escutei no trabalho anterior. Eu entendi que eu era essencial, que eu era fundamental. Eles fortaleceram em mim algo da minha carreira que eu já queria fazer,
que eu já queria me desenvolver, mas que por algum momento ou por pessoas ruins tinham se apagado. Aí você trouxe aqui um insight para mim, que o ambiente faz toda a diferença. Então, você falar, você escutar coisas que vão te prejudicar, que não são boas para a sua autoestima, isso muda tudo, né? Então, o quanto o ambiente que você tá é importante, gente. Assim, não tenham dúvidas disso. Com certeza. Que o ambiente que você tá muda tudo. Você trabalhar com alegria, satisfação, As chegar pessoas feliz. ficarem felizes com a sua Isso, presença ali. exatamente, né? O seu trabalho, você vê propósito naquilo, faz toda a diferença. Só deixa eu fazer uma adendo aqui. Julie, ela é de RH, ela diz que não quer que não quer clinicar, mas indiretamente ela faz clínica, ela clinica, sim, não sei É, se é a palavra sim. correta, porque, e ainda mais agora, quando ela ficou nesse ambiente de construção civil, foi onde ela trouxe muito, isso veio mais à tona, mas enfim, acho que isso é para um futuro Um pouco e longe. Mas a gente não, chega. mas assim, é importante que assim, ela também tenha esses insights assim de tipo pensar, sabe, né, que ela pode tudo, ela pode ser do RH, ela pode clinicar, e eu acho Uhum. que isso é bem legal, mas trouxe sim, e talvez ela ainda não tenha mergulhado tanto nisso, mas eu acho que ela clinica sem querer. Sem querer. Mas é Ou algo sem tão querer natural. dar essa nomenclatura, talvez. É, porque acho que isso está tão natural, enraizado em você que, né, é algo que você nem percebe. É, talvez sim. Mas só essa nomenclatura, talvez eu tenha um ranço. Vou desconstruir isso na minha Sim, terapia. sim. Acho que é importante. E daí, eles fizeram com que eu me sentisse uma profissional muito boa. Você é muito boa no que você faz. Só no tratar, no Yes. passar das informações. E daí, depois eu tive a minha amiga, que a gente se conheceu no trabalho, ela me treinou, me desenvolveu. Depois ela virou supervisora e eu tenho muito carinho por ela, porque ela também viu em mim potencial e falou: não, você consegue, você dá conta. Aí do nada ela inventou: ai, vai fazer rota, vai para tal lugar, eu preciso de você aqui. Eu falei: ai, vamos, né? Tá precisando, a gente vai. Tá precisando, a gente vai. E eu já falei isso pra ela outras vezes. É sempre bom ter mulheres incentivando a gente, desenvolvendo a gente. E Tami, ela foi uma pessoa fundamental no processo que eu estava de me reconstruir enquanto profissional. E ela vê potencial em mim, ela, não, você vai, você consegue. E o importante, eu acho que assim, é a gente ter coragem e acreditar que você não precisa estar 100% pronta, né? Sim, O caminho vai sendo construído. Então, assim, você precisa ter conhecimento e coragem também, né, para enfrentar e aí. é legal você falar sobre isso, porque eu era uma pessoa de que, não, eu precisava entender como é que vai funcionar, se vai dar certo ou não, para Porque ela poder é um pouquinho fazer. metódica, né? Eu tô melhorando. Não, mas é bom, é desenvolvimento, é o processo, né? Eu não gostava de passar pelo processo. Eu queria que ele terminasse logo para saber se ia dar certo ou não. Se ele tivesse qualquer indecisão, qualquer dúvida de que ele me daria certo, eu nem tentaria. Então, trabalhar na construção, eles foram me reconstruindo, ressignificando Juliana enquanto pessoa, Juliana enquanto profissional. E quando o Tami, ela trouxe essa questão de que, eu preciso de você, eu falei, você precisa de mim? Eu vou estar aqui. Talvez seja o que eu preciso. Eu fui com medo mesmo. Aí tinha semana que eu tava em Salvador, tinha semana que eu tava no interior. Aí do Sim, eu não vi a interior já ia. Juliana, meu Do Deus do céu. interior já vou pro Foi a interior. época que a gente ficou um pouquinho mais afastada porque essa mulher estava em todos os lugares. Eu falava, tá onde, mulher? Ah, não sei. Rapaz, ela conheceu esse interior todo, viu? Conheço. E pra mim foi muito bacana, foi muito legal. Foi uma experiência que eu me permiti viver e também me permitiu viver isso, que trouxe um diferencial muito grande na minha carreira. E daí eu trouxe mais a RH enquanto nômade. A RH vai, eu entendi que o RH ele vai onde ele precisa estar. Se tem uma empresa ali, se tem um colaborador ali, eu enquanto RH eu preciso estar ali para eles. Eu ia muito mais nesse sentido do que é um lugar distante. Eu me desenvolvi também porque eu tenho muito medo de dirigir e eu precisava ir dirigindo para as cidades. Eu falei, eu só dirijo de manhã, então eu vou acordar mais cedo
e vou dirigindo. Aí, E eu as ia coragem sozinha, vencendo os vencendo medos. meus medos. Eu ia, quando eu fico, aqui em Salvador, eu dirijo do meu jeitinho. Eu já conheço a cidade, já conheço todos os jeitos, sou prática. Bem, velocidade. Prática. Mas na estrada, que eu não tinha. Depois chega uma multa, ela fala, Não fui eu, foi meu pai. Júlia, fala a verdade. Amiga, ali não foi nem de velocidade, que eu Foi nem de ando quê? correndo. Foi de estacionar da prefeitura que ia me roubar. Ah, sei. Tá bem. É, desse Ela tem um sentido. pezinho pesado, assim, um pouquinho pesado, gente. Mas Não, eu eu acho que adianto. Se a via tá livre, eu adianto. Se tu tá na pista de mas eu velocidade, confio nela, ou eu tu confio. adianta ou tu sai da minha frente. É muito mais Eu nesse. confio. Eu fui viajar e eu quase dormi. Não, ela dormiu o caminho todo. A pessoa que era pra estar assim, conversando com o Copiloto. motorista, não, ela veio dormindo, eu vim cantando minhas músicas. Ah, Sabe? foi uma musiquinha de ninar. Aí eu fui melhorando esse aspecto meu profissional, que eu não gostava de dirigir, tinha esse medo de dirigir. Eu fui e voltei sozinha várias vezes. E fui conhecendo outras pessoas, e as pessoas ficavam felizes com a minha chegada lá. Então eu fui muito me reconstruindo enquanto profissional. A palavra certa é essa mesmo, reconstrução do meu profissional na experiência que eu tive lá na construção. Acabei saindo de lá porque eu tenho um outro propósito de vida, um sonho meu que eu tinha há muito tempo atrás. Logo quando eu comecei aquela disciplina de psicologia do trabalho, que era ser uma consultora de RH, que era trabalhar exclusivamente para mim ou trabalhar somente com recrutamento e seleção, que é o que eu sou apaixonada por fazer. Eu Sim. amo recrutar pessoas, fazer. Às vezes é extremamente cansativo, mas é algo que eu me sinto muito realizada hoje. Eu sou muito feliz recrutando pessoas, conversando com as pessoas, entendendo um pouco da história dela, da vida delas, vendo se aquela vaga faz sentido para elas. E eu gosto muito disso. Então, eu saí de lá da construção porque eu queria esse novo mundo, esse novo jeito, essa nova forma de trabalhar. Um sonho meu que eu queria há um tempo atrás e que eu tinha deixado parado por medo, por insegurança ou até por não me sentir profissional o suficiente ou boa o suficiente para ingressar nesse mundo. E daí eu falei, não, eu sou maravilhosa, sou perfeita. Ela é sim, maravilhosa. Perfeita. Perfeita. Brilha mais que o sol. Exato, aqui, ó. E daí, nesse ano agora, 2026, eu decidi, eu já trabalho como consultora de RH, já faço alguns processos à parte, e além de trabalhar numa empresa fixa, faço essa consultoria como renda extra. E esse ano agora eu decidi realmente formalizar, fazer uma empresa e me especializar nessa área, que é o que eu sou apaixonada, que é o que eu gosto de fazer. Hoje, ainda assim, eu trabalho numa empresa, também sou CLT em um lugar que eu gosto muito de trabalhar, inclusive, é uma empresa bem bacana. Mas eu também me divido, além de ser aqui co-host, que eu aprendi essa palavra. Como? Co-host. Co-host, como é que é? Co-host. Co-host. O que que Co-host do significa? Regra. É uma co-participante do Ai, eu sou uma co-host. Eu aprendi com, maravilhosa, eu sou uma aprendi co-host. fazendo entrevista com um cargo específico aí que tem um ego muito elevado. Ele fala, ai, eu sou co-host de uma empresa tal e tal. Eu, qual quê? Qual quê? Aí ele pegou e me explicou. Eu falei, então agora eu sou co-host do Regra. Palavras difíceis. Co-host. Co-host. Eu não sei nem se fala assim, mas eu acho que Mas e o que significa mesmo? é uma co-anfitriã de algum projeto, de algum processo. Pronto. Do que ele me explicou, tá? Que era isso. E realmente é isso. Então a gente é co-host de de projeto do Regra. Ai, que maravilhoso. Aí eu trabalho CLT, sou co-host do Regra. Regra. E também sou Sou consultora de RH. Eu tenho a minha empresa agora formalizada, tá? Me respeita que eu tenho CNPJ que ela, agora. além de tudo, ela tem ela tem 3? Ela fala, tem 2 empregos, não tem 3 empregos. Me respeita, melhor que o Júlio. Ela tá muito melhor que o Júlio. Júlio, você não daria conta. Não daria conta. Às vezes eu fico louca pra não atropelar e ainda ter que viver, né? Eu ainda sou uma mulher, ainda tenho que viver. Mas dá certo, sabe? Tá dando certo até agora. Eu acho que você é jovem, a gente precisa aproveitar os momentos, assim, né? Esse momento. Ai, peraí, gente, uma formiguinha. Elas são as coadjuvantes. É. Uma co-host, as formigas. Isso, as formigas.
mas eu acho que você tem que aproveitar esse momento da juventude, que é onde a gente tem bastante energia, aonde você consegue se desdobrar Exato. mesmo, porque a vida passa e se você não aproveitar também os momentos que chegam ali, depois você pode se arrepender. Então a gente Exato. só se arrependa do que não fez, né? Porque a gente é mulher e a gente pode sim tudo, Tudo. A gente pode tudo que tudo. a gente quiser. Então, esse ano eu decidi formalizar, e então eu já tô com o meu CNPJ, já tô com a empresa fixa, trabalhando home office, que eu achei que eu não iria conseguir me adaptar, mas tô amando trabalhar home office, tá? Ter minha rotina, ter as coisas do meu jeito, tá mais próxima, inclusive, do meu pai, das minhas irmãs, da minha sobrinha, porque agora eu tô fixa mais aqui em Salvador, Isso, então, né? Você viajava muito e te deixava um pouco distante da realidade deles, exato. né? Que é natural Aí hoje essa eu vida tô. É, de estrada. Aí hoje eu tô mais próxima dele, que pra mim tá sendo bem bacana, principalmente dos momentos que a gente tá vivendo. Então, essa proximidade está sendo fundamental. E sobre a psicologia clínica, sobre a parte do terapeuta, eu ainda não sei se eu quero atuar com isso, mesmo fazendo indiretamente, Com as tá? Com as amigas. amigas. Ela é Ela me minha. aluga o tempo todo. Gente, ela é minha psicóloga, ela é minha amiga íntima, amo demais. A Júlia já participou de vários processos aí da minha vida, sempre ali me dando a mão, não me abandonando. E sem querer, ela é minha psicóloga, porque assim, Pergunta se ela segue os conselhos que eu dou. não, amiga, mas é o processo. Você tem que, olha, viver o processo. Aos poucos, você não acha que eu evolui? Não, você evoluiu? Não, aqui não é questão de evolução. Não é questão É de que ela, evolução. gente, a Julie, ela faz, Prática. ela é muito prática e ela quer que a gente execute. É assim, é assim. Aí você volta lá para aquele parte lá do processo de viver o processo de ir aos Mas tem pouquinhos. quanto tempo que você está vivendo esse processo? A questão é essa. Não, detalhe, vamos voltar para a Ah, realidade. tá. Porque quando eu não gosto, Ela mudou de termino, assunto. eu termino a sessão. Volta. Ai, não quero mais falar. Fala de outro assunto. Ai, nossa, Elas acham que eu não percebo, mas eu percebo, tá? Quando elas não querem falar do assunto. como o céu tá. Nossa, viu? Mas assim, gente, vou só para dar uma. A gente tava morrendo de medo, porque caiu uma chuva. Exato. E na hora que a gente começou, o O sol som abriu. raiando, brilhando pra gente e pra vocês. Olha que É porque maravilhoso. realmente era pra ser. Era Era pra pra ser. ser. Mas aí, sobre a psicologia clínica, eu não consigo me identificar hoje com ela, com a parte de fazer terapia, de atender outras pessoas. Mas a psicologia, ela me ajuda muito, tanto na minha vida pessoal, para que eu melhore enquanto pessoa. Eu melhorei muito enquanto pessoa, depois que eu fiz a psicologia, depois que eu da terapia. Mas o meu profissional, ele dá um diferencial muito grande, porque hoje eu acho que a maioria das pessoas pergunta, ai, que abordagem da psicologia você é? A abordagem é a linha que você se identifica para poder fazer o tratamento. Eu não tenho uma abordagem, mas as meninas que são formadas em psicologias, que já trabalharam comigo, falam, "Ai, você é muito comportamental." Eu falei, sim. É, Eu analiso muito o comportamento para entender sobre como aquele comportamento daquela pessoa vai afetar aquele grupo ou se ele vai se adequar àquela vaga. Então, a psicologia, ela me ajuda muito na questão dessa parte organizacional, de entender o perfil daquela pessoa, ou até para abordar algum gestor, abordar algum colaborador, entendendo se aquele momento é propício para trazer algum problema ou se eu só preciso ficar calado ouvindo eles falarem. Às vezes eles só querem desabafar e eles estão revoltados. E quando estão muito revoltados às vezes. Ou a cobrança está sendo muito grande, daí eles vêm me procurar naquele sentido de, eu só quero falar, ó, então eu vou conversar com você porque você vai me trazer uma palavra de conforto. Então a psicologia, ela me ajuda muito hoje na área que eu atuo, do ambiente organizacional, no ambiente empresarial, para entender o que é que eu posso trazer naquele momento. Se for um problema, vai ser um problema e você vai ter que escutar, você vai ter que lidar. E a partir daí eu vou entendendo qual é o seu comportamento, como que você tá indo com as coisas que eu tô falando, aí o que é que eu vou poder usar seja de bom ou de ruim. Não é manipulação. É não, mais. não é. Não é a manipulação. É mais de entender o que é que você precisa naquele momento. Então, a psicologia é bem casada. Porque as pessoas falam assim, por que você não faz gestão de RH? Ou por que você não faz ADM? Não, eu gosto de ser psicóloga. Eu Muito bem. gosto de ser psicóloga. Porque você gosta de entender o comportamento humano. Então, nada mais justo que em qualquer
situação que você esteja vivendo, você vai utilizar as ferramentas que você tem conhecimento. E por isso que eu sempre falo, gente, enquanto mais a gente se conhece, quanto mais também a gente traz esse autoconhecimento, claro que é muito diferente de você ter esse super conhecimento de psicologia que você traz, mas aquele mínimo que você consegue Sim, ter já vai te dar muitos insights até para você saber lidar com as pessoas, você saber em que momento se posicionar, qual é a melhor hora, enfim, acho que não acho que é manipulação, não. Eu acho que uhum, é uma ferramenta, né, que você, como psicóloga, utiliza muito bem, sim, mas que as pessoas no dia a dia também podem utilizar o mínimo disso para conseguir trazer benefícios para a sim. vida. Eu Então, uso muito o que eu puder fazer para aquilo melhorar o meu processo, aquilo melhorar o meu trabalho, aquilo melhorar a vida dos colaboradores que estão ali, eu vou trazer, eu vou pontuar. Mas vai ter momentos que eu vou precisar me calar, vou precisar ficar quieta, entendendo que o jeito que a pessoa chegou ali, ela não quer ouvir nada, ela só quer falar. ela só quer ter, você precisa ter a sua escuta ativa. Ih, caiu. É, eu tenho a minha escuta muito ativa, Tem bastante. a minha escuta ela é muito ativa, eu sou muito observadora. É, não fico o tempo todo analisando as pessoas que eu gosto de ser paga para fazer isso, então fiquem tranquilos. É. Mas eu percebo muito no seu comportamento, principalmente o comportamento não verbal. Daí eu vejo o que é que eu consigo usar. Eu sei disso, gente. Esses dias aconteceu um fato comigo. A gente estava reunidas assim, e eu comecei a falar, colocar coisas. Não, mas é assim, é assado. Eu, no meu pensamento, achei que estava normal, natural, falando bem tranquila. E ela falou, Mari, você viu como você estava falando? Você estava. Eu, não, Julie. Ou seja, ali, indiretamente, eu realmente não estava falando, na fala, eu não falava coisas tão agressivas, mas o meu Sim, comportamento, ela estava muito agressiva. a minha forma de gesticular, a forma de falar estava trazendo uma agressividade. Então, é uma forma de observar e realmente agradeci, porque realmente às vezes a gente não se percebe, Sim, é. né? Então, esse olhar assim, ó, esse olhar da minha psicóloga, gente, muda tudo. Muda. E é muito bom hoje eu entender muito de comportamento das pessoas para saber onde que eu posso entrar, onde é que eu posso ir. Sim, Principalmente em ambientes que são 100% masculinos. Eu sim. preciso entender, é claro que eu não vou me diminuir por conta deles, mas eu preciso entender que ambiente é aquele, como que eu vou me inserir nele, principalmente em ambiente que é totalmente fechado. Eu vou precisar me inserir porque profissionalmente a gente precisa construir boas relações no trabalho. Eu não vou gostar de você dali da porta para fora, mas ali dentro a gente é um par, a gente vai trabalhar junto e eu preciso do teu trabalho da mesma forma que você precisa do meu. Então a gente vai se dar bem ali para que o trabalho flua. Então eu preciso analisar, investigar e como é que eu vou entrar nesse grupo, como é que eu vou entrar nesse meio. E eu uso muito da psicologia nessa questão. Então hoje, ai, por que que você não faz outra área? Gente, eu sou apaixonada pela minha Não, área. ela vai ser Eu amo ser sempre. psicóloga. E eu amo ser RH. E eu posso, enquanto mulher, eu posso ser tudo que eu quiser nesse mundo. Sim, inclusive uma blogueira de sucesso que Exato. somos. Mas é isso, é um pouco da minha história. Se deixar, eu Maravilhoso. falo. Aí Não, eu sou muito apaixonada pela minha área, de verdade mesmo. eu acho que ele está sendo maravilhoso esse momento. Acho que a gente pode trazer, destrinchar ainda mais, né, um pouco sobre o seu trabalho com psicologia, entre outras coisas. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Achei E legal. outros assuntos da psicologia ou até do RH, seja profissional de RH ou seja alguém que quer entender um pouco do RH, deixa aí que a gente traz outros conteúdos também. Júlia, né, no futuro, acho que a gente pode trazer, né, coisas sobre o que a gente pode trazer de melhor ali para a gente quando a gente chega num ambiente novo, principalmente, né, você está iniciando a carreira, o que Uhum. eu posso trazer? Então, acho que a Julie tem muito know-how e acho que para os próximos pods a gente consegue trazer muitas coisas Sim, interessantes consegue. voltado para a carreira, de como a gente melhorar naquele ambiente, como a gente pode ser protagonista, o que a gente pode trazer de insights falando com relação a comportamento.
Então, nossa, eu sou apaixonada por ela, Já por esse plantei uma mundo. semente na cabeça dela, É, inclusive. inclusive, mais pra frente teremos muitas coisas juntas aí. Sim, E acho que vai ser maravilhoso todo mundo poder conhecer um pouquinho desse universo, sim. sabe? Eu estou apaixonada. Se deixasse aqui, a gente ficaria 2 horas de podcast, mas vamos deixar para os próximos Vamos deixar aí de capítulos. curiosidade para eles. Exatamente. Curiosidades. Mas obrigada, amiga. Foi Ai, maravilhoso. Eu amei. Ai, obrigada. gente, tá sendo incrível Tá. viver esse momento com você. A gente está muito feliz Muito em poder mesmo. compartilhar isso. E tenho certeza que só vão vir coisas boas, Com muita certeza. energia positiva pra gente. Exato. Ai, obrigada, Muito gente. obrigada, pessoal. Obrigado por nos ouvirem, obrigado por nos assistirem. Eu espero que faça sentido para vocês, talvez para alguém que esteja aí com dúvida de se deve realmente seguir o processo, ou fazer ele acontecer. Só faça. Faça que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, sigam a gente no Instagram também, Nas tá? outras redes sociais. Exato. Beijos e muito obrigada. Tchau! Ai, eu amei. Ai, Ai, eu amei, amiga.